Olá, estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso sobre a história da igreja. No último vídeo, que foi o nosso 6º vídeo, nós conhecemos a ata de fundação da Igreja Católica, Mateus capítulo 16, onde nós encontramos aquele belíssimo diálogo entre Jesus e os seus discípulos, em que os discípulos professam, através de Pedro, professam uma grande fé em Jesus, e por isso Jesus diz: Tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja. Mas a igreja não começou ali. Ali foi o momento em que Jesus manifestou, em que Deus, através de Jesus, manifestou o seu desejo de ter a sua igreja construída, edificada neste mundo. Mas depois daquele momento ali, muitas outras coisas aconteceram. Veio a perseguição, veio a prisão de Jesus, sua morte e ressurreição. Só em Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição de Jesus, na festa de Pentecostes, segundo Atos dos Apóstolos, é que a igreja vai começar realmente a sua atividade pastoral, a sua vida pastoral. Atos capítulo 2 nos conta o episódio que aconteceu entre os apóstolos, com os apóstolos na festa de Pentecostes, quando eles estavam reunidos e o Espírito Santo desceu em forma de vento, de fogo, e inspirou-os para que eles conseguissem transmitir o Evangelho a todos os povos, o milagre das línguas. E diz o Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2, bem no finalzinho, lá no versículo 41, que os que acolheram a palavra de Pedro receberam o batismo, e nesse dia uniram-se a ele cerca de 3.000 pessoas. Então, Mateus 16 é o momento da fundação da igreja. Atos 2 é o início da atividade apostólica, o início da atividade, o início do trabalho dos apóstolos. E a partir dali o evangelho começou a se espalhar por todos os cantos do mundo. Mas é importante nós sabermos que não foram os apóstolos os primeiros a levar o evangelho para outras partes do mundo. Eu acabei de ler aqui, no versículo 41 do capítulo 2 de Atos, que os que acolheram essa palavra de Pedro receberam o batismo. E nesse dia uniram-se a ele cerca de 3.000 pessoas. Mas essas 3.000 pessoas, mais ou menos, que se uniram a eles, não eram todos moradoras de Jerusalém. Nós sabemos, como diz também o capítulo 2 de Atos, que naquele momento em Jerusalém estavam reunidos judeus devotos de várias partes do mundo. Os judeus da diáspora, da dispersão. Como nós sabemos, lá durante as invasões, lá o povo de Israel, principalmente no exílio da Babilônia, na invasão dos babilônios, os judeus se dispersaram pelo mundo e formaram comunidades, núcleos judaicos em várias partes do mundo, inclusive lá no norte da África, no Egito, em Cirene, e também em Roma haviam comunidades judaicas. Então esses judeus, durante as festas principais da sua religião, a Páscoa, Pentecostes, por exemplo, eles iam para Jerusalém, como os nossos romeiros hoje vão para a Aparecida do Norte no mês de outubro para venerar a padroeira do Brasil. Também os judeus de todas as partes do mundo iam para Jerusalém para festejar aquele momento importante da sua história, que era a festa de Pentecostes, em que eles comemoravam o dia em que Deus, no Monte Sinai, deu a Moisés as tábuas da lei. Então, naquele dia, naquele momento em Jerusalém, havia judeus de várias partes do mundo. Eu gostaria que você olhasse no mapa que vai aparecer agora aí. Existe no centro ali Jerusalém e várias setinhas indicando que convergem para Jerusalém. E essas setinhas, elas vêm de várias partes, como a gente pode ver ali, da esquerda para a direita. Roma, Cirene, Egito, Panfilha, Creta, o Ponto, Capadócia, a Arábia, Mesopotâmia, Elã, Média, na Pérsia. Então haviam judeus de várias partes do mundo realmente. Foram esses judeus que, como diz o versículo 41, acolheram a palavra de Pedro, receberam o batismo e levaram o evangelho para suas comunidades. Chegando lá, ensinaram, chegando lá eles contaram a novidade. Alguns aderiram, alguns aceitaram, acreditaram e outros não. Então, a partir daí, o cristianismo, a mensagem cristã, começou a entrar no meio das comunidades judaicas, que foram as primeiras a serem atingidas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Eles não se tornaram ainda cristãos, até porque esses judeus que abraçavam o Evangelho de Cristo, eles não se consideravam fora do judaísmo,
mas eles se consideravam judeus verdadeiros, aqueles que haviam aceitado e acolhido a promessa do Messias. Então eles eram judeus, os judeus herdeiros da promessa e que haviam aceitado essa promessa. E havia os outros judeus que continuavam sendo judeus, seguindo ali a lei rigorosamente, mas não aceitaram o Evangelho, ou seja, não aceitaram o Messias. Então entre o povo judeu aconteceu esta divisão. Aqueles mais ortodoxos, aqueles que não aceitavam o Evangelho de Cristo, consideravam os outros como uma seita. Enquanto que os outros, os que aceitaram o Evangelho de Cristo, se consideravam verdadeiramente judeus. Os judeus herdeiros da promessa e que haviam acolhido, né, o cumprimento dessa promessa. E essas pequenas comunidades que foram se formando, né, depois com o tempo os apóstolos foram chegando, foram visitando, foram batizando as pessoas, porque eles eram catequizados, eles eram evangelizados, mas quem transmitia o Espírito Santo através da imposição das mãos eram os apóstolos. Os catequistas, os missionários e até os diáconos, como a gente também pode ver no livro de Atos dos Apóstolos, Filipe e aqueles 7 diáconos que foram escolhidos, eles evangelizavam, eles catequizavam, formavam a comunidade, mas era na chegada do apóstolo, dos 12 apóstolos, que o Espírito Santo era transmitido à comunidade convertida. E como eram essas comunidades? Como eles se consideravam ainda judeus, eles frequentavam o templo e a sinagoga. Era o seu momento de oração. Eles continuavam, os que moravam em Jerusalém, que tinham a oportunidade de frequentar o templo, frequentavam o templo. Os que moravam nas outras cidades frequentavam as sinagogas. E eles continuavam cumprindo ali as suas obrigações em relação à oração, em relação à religiosidade judaica. Mas além disso, eles já tinham outras atitudes que não eram tão judaicas e eram mais cristãs, como repartir o pão. Nas comunidades que iam se formando, era inadmissível que alguém passasse necessidade, que alguém passasse fome. Nós lemos no livro dos Atos dos Apóstolos também, em que diz que nas comunidades, das primeiras comunidades, eles tinham tudo em comum, repartiam tudo entre si. Nós não podemos levar isso tão ao pé da letra. É claro que eles não abriam mão de tudo que eles tinham em favor dos outros. Havia também esta radicalidade em alguns lugares. Mas havia também a questão da caridade. Então, na verdade, as coisas eram colocadas em comum nesse sentido, no sentido de que não faltasse o necessário, né, para a sobrevivência daquelas pessoas carentes. Então, eles viviam a caridade, eles repartiam o pão. Tinham a sua vida de oração, no templo, na sinagoga, e tinham a sua vida de partilha, a sua vida de comunidade também. Além disso, eles ouviam as Sagradas Escrituras, a partir dos discípulos, né, dos diáconos, daqueles que a igreja enviava às comunidades, né, foram tantos, Barnabé, Marcos e tantos outros, e eles ouviam as Sagradas Escrituras. Só que eles ouviam e refletiam, interpretavam sobre uma outra ótica. Até antes da sua conversão, eles ouviam as Sagradas Escrituras à luz do judaísmo, pura e simplesmente do judaísmo. Agora, eles já ouviam as Sagradas Escrituras, que naquela época era só o Antigo Testamento. No início das comunidades não havia nenhum livro do Novo Testamento escrito ainda. Então eles ouviam as Sagradas Escrituras sob uma outra ótica, já interpretando a partir de Jesus Cristo. De como tudo aquilo que estava escrito na lei e nos profetas se referiam a Jesus Cristo, aquele Messias que eles haviam aceitado, e ao Evangelho do qual haviam se convertido. Além disso, eles também se reuniam para a fração do pão, que era um momento litúrgico da comunidade. A fração do pão era a memória, aquilo que Jesus pediu na última ceia: façam isso em memória de mim. Era a memória da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Desde os primeiros anos da igreja, a Eucaristia já é celebrada. Depois nós vamos ver, mais à frente nós vamos ver mais em detalhes como é que essa Eucaristia era celebrada. Mas o importante agora para a gente saber é que as primeiras comunidades elas tinham essas 4 atitudes básicas. Frequentar o templo e a sinagoga, onde eles viviam a sua oração, né, os salmos, tudo aquilo que o Antigo Testamento tem de bonito, tem de belo em relação à espiritualidade. Repartiam o pão, viviam a caridade. Ouviam as Sagradas Escrituras, eram catequizados a partir da Bíblia, sob a luz do Evangelho. E se reuniam para a fração do pão.
para a liturgia. Então assim, essa era o dia a dia, as atitudes, as características das primeiras comunidades cristãs. Com o passar do tempo, essas comunidades foram crescendo. Mais e mais pessoas foram aceitando o Evangelho. Mais e mais pessoas foram aderindo àquela nova forma de viver, aquela nova forma de viver o judaísmo. Lembre aquilo que eu falava. Eles não eram ainda cristãos. E eles ainda não se consideravam fora do judaísmo. Eles se consideravam judeus verdadeiros que haviam aceitado o Messias. Enquanto que havia outra porção, né, que não aceitava o Messias, que os consideravam uma seita. Os apóstolos, como testemunhas da ressurreição, como aqueles que viveram com Jesus, como diz Jesus também no Evangelho, vocês que estiveram comigo desde o início, ou seja, desde o chamado, lá durante 3 anos mais ou menos, eles eram a autoridade maior, eles é que tinham a autoridade. Por isso que eu falava que o Espírito Santo, o batismo, só era ministrado quando eles chegavam na comunidade e impunham as mãos sobre os fiéis, sobre os convertidos. Então, surge uma necessidade de se organizar melhor as comunidades, porque elas estão crescendo. E só os apóstolos não dão conta, porque como a gente viu no mapa ali, tem comunidades muito distantes de Jerusalém. Pedro ainda estava em Jerusalém, ficou em Jerusalém durante muito tempo, Tiago também. Os outros se espalharam, se dispersaram e foram atrás das comunidades que estavam se formando e foram também formar outras comunidades. Então surge uma necessidade de organização. Então vão surgindo os presbíteros, os diáconos, os profetas e os evangelistas. São essas 4 figuras, essas 4 funções importantes dentro daquelas primeiras comunidades. Então os presbíteros eram os anciãos, eram aqueles que cuidavam das tarefas disciplinares, aqueles que eram responsáveis por manter a ordem na comunidade, por fazer com que cada um observasse exatamente aquilo que a lei dizia, aquilo que o Evangelho convidava a fazer. Eles cuidavam da parte doutrinal, da parte administrativa da comunidade. Os profetas eram aqueles que tinham a missão de consolar, de animar, de exortar, de fazer com que o povo participasse, de fazer com que a chama do Evangelho se mantivesse viva no meio da comunidade. Havia também os evangelistas, que eram os pregadores, aqueles que se aprofundavam nas Escrituras e aqueles que absorviam as histórias que os apóstolos contavam a respeito de Jesus. Importante lembrar que até esse momento não existia nenhum livro do Novo Testamento escrito, nem uma carta de Paulo, nem nenhum dos 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, nada. Eles evangelizavam, eles pregavam, esses evangelistas, a partir do que eles ouviam dos apóstolos. E havia também os diáconos, que eram os responsáveis pela caridade, eram os responsáveis pela partilha do pão, os responsáveis por conhecer a situação de vulnerabilidade, vamos dizer assim, em cada comunidade e cuidar e assistir as pessoas carentes, principalmente as viúvas e os órfãos. Como nós sabemos, naquela época não havia previdência social, nenhum tipo de previdência social. Então a viúva, a mulher que ficava viúva, ela só tinha 2 caminhos, ou depender da ajuda do povo, ou se tornar prostituta para poder sobreviver. E os órfãos da mesma forma, eles não tinham, aqueles que perdiam os pais, como a mãe não tinha como se manter, eles acabavam ficando à mercê da sociedade. Então os diáconos tinham um olhar atento sobre essas pessoas, principalmente as viúvas e os órfãos, para que eles não passassem fome, para que eles não passassem necessidades, e para que eles tivessem condições de viver dignamente também os valores do Evangelho dentro das suas comunidades. Então, como nós vimos, o Evangelho foi levado para várias partes do mundo até então conhecido. Ele foi anunciado na Judéia, na Samaria, na Fenícia, Chipre e em Antioquia. Antioquia era a 3ª cidade mais importante do Império Romano. Ela ficava bem ao norte de Jerusalém. E Antioquia foi a base de partida para a evangelização de todos os outros lugares do mundo. Além daquela saída que aconteceu depois de Pentecostes, lá em Jerusalém, Antioquia foi o ponto de partida dos apóstolos e principalmente do apóstolo Paulo para as suas viagens. Inclusive Barnabé e Paulo
foram incentivados pela comunidade cristã, pela comunidade de judeus cristãos de Antioquia, para fazer a sua obra missionária, a sua obra de evangelização. Antioquia era um lugar estratégico por causa da sua situação geográfica, o entroncamento de culturas, uma rota de comunicação entre o Oriente e as regiões ali do mar Mediterrâneo. Então era um ponto estratégico. E foi em Antioquia que os cristãos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Ali se percebeu que os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, na sua união, na sua caridade, na sua maneira de viver, eram diferentes dos outros povos. Era uma cultura diferente que estava se formando. Então, por serem seguidores de Cristo, eles foram pela primeira vez chamados de cristãos. Isso não nasceu como um título assim, oficial, mas meio como um apelido. Aquele ali, é seguidor de Cristo, então é cristão. E o nome, como nós sabemos, pegou e pegou bem. Para aprofundar tudo isso que nós aprendemos até agora, eu sugiro a você que leia lá em Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 ao capítulo 12, onde você vai encontrar o retrato deste início da igreja, desta semente da igreja que começava a germinar por todos os cantos, em todas as partes do mundo até então conhecido. E nós vamos perceber que algo que sempre fez parte da história da igreja foi a perseguição. Foi o desejo daqueles que não aderem ao Evangelho, à mensagem cristã, de fazer com que a sua igreja pereça. Mas nós ouvimos lá no vídeo passado, Mateus capítulo 16, as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela, contra esta igreja que é a igreja de Cristo. Então nesses 12 capítulos dos Atos dos Apóstolos nós vamos encontrar a igreja em expansão, a igreja em crescimento, a igreja em saída. O Papa Francisco nos pede isso na Evangelii Gaudium, a igreja que ia para as periferias, para todos os cantos do mundo, mesmo perseguida, mesmo oprimida, mesmo contrariada muitas vezes, assim, vítima da contrariedade das pessoas, das outras pessoas, judeus e pagãos, mas os apóstolos, os evangelistas iam em frente. Atos capítulo 12, que é o último capítulo que eu sugiro a você que leia para aprofundar essa aula, nos fala que Herodes, que não era romano, mas era um dos tetrarcas ali dos judeus, ele, para agradar o povo, mandou matar Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradou o povo, mandou prender Pedro. Então são vários episódios em que a gente encontra a igreja perseguida, a igreja de Cristo sofredora. Assim como Cristo foi perseguido desde o seu nascimento, também a sua igreja foi perseguida no início e continua sendo perseguida hoje. Esta é a igreja de Cristo. Esta é a igreja da qual faz parte aqueles que amam a Cristo, aqueles que aderem ao Evangelho, aqueles que estão dispostos a sofrer as mais terríveis perseguições em nome do Evangelho. E assim começou, este é o comecinho da igreja. É um pouquinho daquilo que eram as primeiras comunidades. Então eu sugiro a você que leia esses 12 capítulos de Atos dos Apóstolos. Na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos conhecer um pouquinho do grande evangelizador, do apóstolo Paulo. Aí nós vamos dar continuidade a partir de Atos 9, quando acontece a sua conversão, conhecer um pouquinho também do seu itinerário, das 4 grandes viagens pastorais que Paulo realizou. Mas por hoje nós ficamos conhecendo um pouquinho da igreja católica, a partir do início da atividade apostólica, que aconteceu lá em Jerusalém, na festa de Pentecostes do ano 30. Obrigado a você que assistiu, inscreva-se no nosso canal, acesse também o blog, lá tem outros vídeos, e se gostar, compartilhe, curta, divulgue esse nosso trabalho. Um abraço, fique com Deus. Troco a minha fé por outra fé, não troco a minha paz por outra paz, não deixo a minha santa religião por outra que garante a salvação agora já.